Olá, estudantes da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 2 do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás no primeiro semestre letivo de 2025. Aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar. Eu sou um dos responsáveis por ministrar essa disciplina nesse semestre e estamos aqui numa sequência de videoaulas que trata sobre o tema árvores. Especificamente, esta é a terceira videoaula desta sequência, em que nós já falamos nas aulas anteriores de uma introdução geral às árvores. Então, se você não assistiu a essa aula, assista antes de continuar para essa terceira, como também você deve assistir a segunda videoaula, que tratou do tema tipos de árvores. Vamos agora para a terceira videoaula, que trata de um tipo especial, particularmente importante, de árvores chamadas de árvores binárias. Então, vamos primeiro nos lembrar o seguinte: por que a árvore é chamada de binária? Eu vou dizer que uma árvore binária, primeiro aqui numa definição recursiva, que ela é ou uma árvore vazia, então uma árvore sem nenhum nó, eu considero que é uma árvore, mesmo que seja na inexistência, né, de qualquer tipo de nó, eu falo que isso é uma árvore. O conceito de vazio vale como uma árvore, então vale também como uma árvore binária. Ou, se ela não for vazia, ela consiste de um nó especial chamado de raiz, e dois filhos. Um é chamado filho à esquerda, ou outro chamado de filho à direita, conforme ilustra aqui esse diagrama representativo de uma árvore em que a raiz está rotulada como A, e aí eu tenho dois filhos, um à esquerda que está rotulado como filho B, nó B, e um à direita como nó C. Por sua vez, o nó B também tem filhos, um à esquerda, D, e outro à direita, E. Novamente, do outro lado, eu tenho o filho à direita de A, que é o C, ele tem um filho à esquerda chamado F e um filho à direita chamado G. Já o nó G, por sua vez, ele não tem filho à esquerda, ou seja, ele tem simplesmente um único filho, que é um filho à direita chamado de filho H. E aí o filho H já é uma folha, um nó que não tem nenhum filho, assim como o F, o E e o D também são nós folhas. Então, quando eu digo aqui que pode ter dois filhos, é a possibilidade, um à esquerda e outro à direita. E esses filhos são também árvores binárias, daí o porquê da explicação de ser uma definição recursiva, porque os nós internos da árvore, eles são também raízes de árvores binárias menores, ou chamadas de subárvores. Então eu tenho aqui uma definição que referencia ela própria, e aí o termo exatamente usado então eu tenho uma definição recursiva, ela faz referência a ela mesma para se definir, tá bom? Então isso que é uma árvore binária. Eu posso agora pensar em consequências dessa definição. Então, por exemplo, cada nó não vazio possui dois filhos, né, os quais podem ser árvores vazias. É exatamente o caso quando eu tenho que um nó tem apenas um de seus filhos. Então, o nó aqui desta árvore, o nó raiz é o A. Observe que aqui está representado por um círculo e o rótulo A, e ele tem um filho à esquerda, que é o filho nó B, rótulo B, portanto. Mas
ele não tem, o nó A, que é a raiz, não tem nenhum filho à direita. Aqui, para representar visualmente isso, nós escolhemos colocar primeiro a aresta tracejada e no lugar do nó nós usamos um quadrado para dizer exatamente, olha, aqui não existe o elemento. Então, a raiz da árvore, que é o nó rotulado como A, só tem um filho, que é o filho à esquerda, chamado B. Ele, por sua vez, só tem um filho à direita, chamado C. Ele não tem nenhum filho à esquerda, por isso aqui na figura aparece o quê? Uma aresta tracejada e novamente um quadrado como sendo filho à esquerda de B, para dizer de sua inexistência. É claro que aqui é só para que fique bem nítida essa possibilidade que nós desenhamos esses não nós, né, só representando graficamente quadrados. Na prática, você simplesmente não desenha. E ao não desenhar, né, simplesmente não ter o ramo da esquerda ou não ter o ramo da direita, indica que não existe aquele filho. E por isso mesmo, a árvore e aquele nó vai ter só o filho à esquerda ou só um filho à direita. É importante também que nós destaquemos algumas propriedades relevantes em relação às árvores binárias. Quando você toma uma árvore binária, existe um único caminho entre quaisquer dois nós. Então, se eu tomar dois nós distintos na árvore binária, só vai existir um caminho possível para conectar esses dois nós por meio dos arcos da árvore. Né? Só existe um caminho, não tem a possibilidade de eu ter mais de um caminho. Né? O número de nós é sempre um a mais do que o número de arestas. Então, se eu pegar uma árvore binária, contar os seus nós, eu verei que ele é sempre um a mais do que o número que eu terei de arestas. Como eu penso numa árvore com uma certa profundidade, então, por exemplo, se eu tiver uma árvore, né, numa certa profundidade D, igual está representado aqui, um número D. Então, se eu tiver uma árvore que tem lá uma certa profundidade D, nesta árvore binária de profundidade D, lá naquele nível, eu vou ter quantos elementos? O número máximo de nós que eu posso ter é 2 elevado a D, considerando sempre que a profundidade da raiz é dita zero, a raiz é nível zero. Né? Então, 2 elevado a D é o número máximo de nós que eu posso ter numa certa profundidade. E aí, se eu somar todos os nós de uma árvore binária, pensando que no maior número possível, eu vou chegar a essa conclusão, que o número máximo total de nós de uma árvore binária, com uma certa altura h, é dada por esse somatório. O somatório 2 elevado a i, onde o i começa em zero, que é a raiz, é o nível zero, e vai até o nível h. Nós vimos numa videoaula anterior que essa soma 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 3 até eu atingir 2 elevado a h, que é o último nível, isso corresponde a 2 elevado a h mais 1 menos 1. Então eu tenho aqui exatamente sempre o que? Um número ímpar, né, de nós. Então eu vou ter esse número máximo de nós, e você tem sempre esse número ímpar, certo? Esse é o número máximo possível. São algumas propriedades relevantes. Agora, quando eu penso agora em uma árvore binária como um tipo de dado abstrato, lembre-se que esse ADT aqui, para a gente, ou em português, né, tipo abstrato de dados, TAD, aqui é Abstract Data Type, em inglês, eu estou dizendo, olha, eu tenho um tipo de árvore chamado binária que eu vou considerar
como sendo o quê? Um tipo abstrato de dado. Bom, se é um tipo abstrato de dado, eu estou nomeando ele de B-tree, e aí eu preciso definir algumas coisas. Lembre-se, eu preciso, nesse conjunto, nessa ideia de um tipo abstrato de dados, eu devo declarar quais são as possíveis operações que eu vou realizar sobre aquele tipo. Então aqui, algumas que nós colocamos, podem ter mais. Então, por exemplo, eu quero criar uma árvore. Então eu teria uma operação create, que simplesmente não recebe parâmetro nenhum e devolve para o seu usuário uma árvore binária criada, ou seja, ele tem a capacidade de criar uma árvore. Como eu também posso pensar que ao invés de criar uma árvore e ela seria criada simplesmente vazia pelo create, eu posso pensar numa outra operação em que eu dou uma árvore, provavelmente vazia inicialmente, né, sem nenhum elemento, ela não está criada, uma árvore que estaria indefinida, eu dou um elemento e me devolve uma nova árvore. Então eu teria uma operação chamada make B-tree, que ele vai me devolver uma nova árvore com aquele elemento que eu passei como parâmetro inserido. Eu posso ter uma operação chamada isEmpty, recebendo como parâmetro uma árvore. Ele vai me retornar true se aquela árvore que eu forneci como parâmetro estiver vazia. E vai me retornar false se aquela árvore que eu entreguei não estiver vazia. Então veja, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando diversas operações para manipular um tipo de dado abstrato que nós acabamos de criar e chamamos de árvore binária. Então eu posso agora ir construindo operações cada vez mais sofisticadas, eu posso ir construindo operações que usem operações anteriormente já construídas para proporcionar novas funcionalidades para o meu tipo abstrato de dados. É esse o conceito de construir, né, um tipo abstrato de dados e fornecer esse tipo para um usuário, para que ele não precise compreender como aquela estrutura de dados funciona internamente e simplesmente saiba usar as operações que você, como desenvolvedor do tipo abstrato, desenvolvedora do tipo abstrato, criou e tornou disponível para o usuário. Então, por exemplo, mais uma aqui. Eu posso pensar em dar uma árvore e como parâmetro para uma função e ela me retornar o filho à esquerda daquela árvore que eu passei como parâmetro, ou o filho à direita, ou eu dou uma árvore e a operação chamada data aqui nesse caso me devolve o elemento que está na raiz daquela árvore. E aqui eu posso então começar a criar diversas possíveis operações manipuladoras desse tipo novo de dado que nós acabamos de conceber. Nós vamos fazer isso numa atividade no contexto da nossa disciplina. Vocês vão criar um programa que vai exatamente implementar um tipo abstrato de dados chamado árvore binária. Eu vou dar mais detalhes disso em nossa aula presencial. Essa vai ser uma das atividades já que serão feitas na nossa disciplina. Bom, o que eu poderia ter? Eu posso começar, como eu falei, ter assim um número enorme de operações que vão utilizar aquelas operações também criadas para o tipo abstrato de dados que nós estamos chamando aqui de árvore binária. Aqui, nessa página, nós temos alguns exemplos de retornos. Por exemplo, eu tenho aqui isEmpty. Então, imagine que você chamou a função isEmpty, passando como parâmetro o create. O create, lembra, ele cria uma árvore vazia. Se eu pergunto que, estando uma árvore vazia, eu pergunto se ela é vazia, o retorno vai ser true.
Ao contrário, se eu chamo a operação makeBeTree, em que eu dou uma árvore, dou um elemento, e ele vai me retornar uma árvore. E eu pergunto se essa árvore que acabou de ser criada é vazia. Ora, como eu acabei de falar, que tem um elemento que eu forneci para ser construída essa árvore com esse elemento e, aqui nesse exemplo, é claro que o isEmpty vai me retornar false. Então aqui são outros exemplos que você vai ver exatamente de composição do uso de diversas operações que você concebeu para o tipo abstrato de dados chamado de árvore binária. Não é? E aí sim, a gente pensando numa implementação, e aí essa vai ser a nossa atividade, né? Você tem aqui uma sequência de slides, que aqui eu não vou comentar nessa videoaula, você já tem acesso a esses slides, em que é declarada uma estrutura de árvore do tipo abstrato de dados, se declara primeiro um tree node, depois uma outra classe que é a binary tree. Isso vai ser exatamente o que você vai fazer dentro da nossa atividade prática com árvores. Né? Os slides seguintes definem diversas operações como criação, né? Apagamento ou remoção de nó, merge, cópia, espelhamento. Então, todas essas operações você vai implementar na nossa atividade, por isso eu não vou comentar aqui. Né? E existem alternativas, por exemplo, elementares de como você poderia implementar essa estrutura de árvore. Uma das alternativas é você usar uma estrutura sequencial, um vetor, um array, e aí você representar a árvore por meio dessa estrutura. Outra maneira, né, é você representar utilizando ponteiros, né, apontadores. Isso vai permitir que você tenha uma estrutura usando encadeamento. Essa estrutura será uma estrutura dinâmica, com a possibilidade de ter, né, uma ampliação e uma redução do seu número de elementos, e por isso ela tem vantagens em relação à estrutura sequencial quando você implementa por vetor. Ela é uma representação mais natural para árvores binárias, porque com os apontadores você pode fazer com que o tamanho da estrutura varie dinamicamente, e ela é muito interessante que, por usar ponteiros, ela é conveniente para que você faça de maneira eficiente operações como inserção, remoção, busca. Né? Mas isso a gente vai tratar em nossa aula presencial. Né? Uma ideia geral, se você for usar a implementação por arrays, por vetores, seria você começar tendo um vetor e você vai armazenando a árvore nível a nível. O nível 0 você armazena os nós, depois nível 1 você armazena os nós dele, depois nível 2 armazena os nós do nível 2. Sempre, claro, começando no nível 0, que é a raiz, e isso vai exigir que você tenha uma numeração sequencial dos nós. Essa que é a ideia geral quando se vai implementar árvores binárias usando uma estrutura sequencial como os vetores. Né? Então eu poderia pensar assim, eu já sei que se uma árvore for binária completa de altura h, que ela vai ter quantos nós? Ela vai ter um número de nós n expresso por 2 elevado a h mais 1 menos 1. Né? Então essa é a expressão matemática do número de nós. Como eu estarei declarando uma estrutura vetorial, eu preciso pré-armazenar, né, espaço suficiente para todos esses nós, onde o nó raiz ele vai iniciar na posição 0, pensando aqui que o vetor é numerado da posição 0 em diante. Claro que poderia também considerar que o vetor começa na posição 1, eu precisaria apenas fazer um ajuste na fórmula. E aí, a partir dessa ideia, eu consigo determinar quando um certo nó está na posição i,
Então pense, o nó está numa certa posição I do vetor, a iésima posição do vetor. Onde está o seu nó pai? Né? O nó pai vai estar na posição I menos 1, dividido por 2 e arredondado para baixo. Isso quando I é diferente de zero. Lembre-se que I igual a zero seria a posição zero, né? Porque, do contrário, quer dizer, com a posição zero, o I é a raiz e a raiz não tem pai. Né? Então, com esta fórmula, eu consigo localizar onde está o pai do nó que está localizado no vetor na iésima posição. Da mesma maneira, eu tenho duas outras fórmulas que me permitem localizar onde está o filho à esquerda do nó localizado na posição I e o filho à direita do nó localizado na posição I. O filho à esquerda está na posição 2i mais 1 e o filho à direita está na posição 2i mais 2. É claro que desde que essas posições dadas por 2i mais 1 e 2i mais 2 estejam dentro do vetor, dentro da estrutura vetorial que representa a árvore. Porque se ele não estiver, significa que, por exemplo, na esquerda, porque não tem filho à esquerda, ou à direita, porque não tem filho à direita. É importante que você faça teste com essas fórmulas. Pegue agora aí um papel, lápis, desenhe uma árvore, numere os seus nós, coloque um vetor, né, e faça essa representação e teste essas fórmulas que foram mencionadas aqui para que você perceba que elas realmente atingem o objetivo proposto. Elas conseguem localizar. Quando você toma um nó do vetor que está na posição I, elas conseguem determinar onde está o pai, onde está o filho à esquerda e onde está o filho à direita de cada um desses, os filhos pai, filho à esquerda, filho à direita de um certo nó. Aí aqui a gente apresenta uma árvore pequena, né, uma árvore com 7 elementos, exatamente para você poder validar aí essas fórmulas, se elas estão realmente corretas. Você vai verificar que realmente estão corretas. Aí aqui elas ampliadas, mais um exemplo, com uma árvore que tem um número maior de nós. Faça a validação e você vai perceber que as fórmulas funcionam perfeitamente, tá bom? Aqui uma representação gráfica, né, de exatamente como é que uma certa árvore, inclusive uma árvore aqui degenerada à esquerda, ficaria. Lembre-se que a árvore degenerada à esquerda é aquela que cada nó só tem filhos à esquerda. Então aqui está um diagrama representando a árvore e logo abaixo você vê o vetor que seria gerado para implementar essa árvore por esse tipo de representação. Note que diversas posições estão aqui marcadas por um traço. Esse traço é simplesmente para indicar, olha, esta posição naquele momento está vazia, ela não está sendo usada. Mas essa é a grande questão quando eu uso a representação de uma árvore binária por meio de um vetor. Mesmo não existindo aquele filho, nesse caso aqui os filhos à direita, eu preciso ter aquela posição no vetor armazenada, guardada. Eu preciso deixar aquele espaço armazenado no vetor. O que pode levar a você ter um grande desperdício de armazenamento quando, por exemplo, você tem uma árvore como essa mostrada aqui, uma árvore degenerada à esquerda, em que você apenas tem filhos à esquerda, e aí todas as demais posições, que seriam os filhos à direita, apesar de não existirem, estão pré-alocadas no vetor. Esse é um dos motivos, né, dessa implementação por vetor
não ser sempre conveniente. Nós não podemos dizer que ela nunca é conveniente. Para casos simples, para árvores de pequeno número de nós, ela pode ser conveniente, mas para uma árvore binária genérica com a maior quantidade de nós, ela normalmente não é uma representação conveniente. A gente acaba optando, né, por uma árvore, por usar uma representação que emprega encadeamento. Mas vamos frisar isso. Então, vantagem da implementação usando vetores. Ela é muito simples, qualquer nó pode ser acessado a partir de outro, por meio simplesmente do cálculo de índices que nós vimos, que são as fórmulas, né? Ela não tem o overhead, né, de armazenamento de ponteiros, porque ela não precisa guardar ponteiros. Nós vamos ver que a representação por ponteiros, por óbvio, gasta espaço com armazenamento de ponteiros, né? Se você tiver uma linguagem de programação que não tem alocação dinâmica, ela vai ser a única opção, né? E ela é eficiente quando você tem um número de nós que corresponde a quase a totalidade da possibilidade de uma árvore binária. Ou seja, ela é eficiente para árvores binárias completas, né? Porque aí você vai ter pouquíssimas ocorrências, na verdade nenhuma ocorrência de desperdício de armazenamento. As desvantagens, né? Nós já mencionamos, desperdício de memória se a árvore não é completa. Nós vamos ver que quando a árvore é desbalanceada, é aquela, por exemplo, que você tem só filhos à esquerda, é a degenerada à esquerda, degenerada à direita. Então você tem muitas posições do vetor sem nenhum uso, né? E se você tiver uma árvore muito desbalanceada, isso vai ser sempre problema, né? A alocação do vetor é estática, então isso é um problema típico da implementação. E quando nós formos ver as operações de inserção e remoção, quando você faz isso num vetor, isso pode implicar e vai implicar em movimentação de dados, né? Então, essas são algumas das desvantagens de usar vetores como uma forma de representação de árvores. Agora, e se eu pensar no uso de representação por listas encadeadas, né? Ou seja, pelo encadeamento? Neste caso, vamos lembrar que o que eu precisaria ter? Eu preciso ter um nó que tenha a capacidade de guardar os dados. Então, eu estou representando aqui por meio de um desenho que é um retângulo, e esse retângulo ele é repartido em 3 sub-retângulos. Num desses retângulos eu tenho que guardar os dados, ou seja, é o armazenamento do dado que eu vou guardar naquela árvore. Eu posso ter um conjunto enorme de dados armazenados num nó de uma árvore. Normalmente nós ainda criamos aquele conceito de que os dados têm uma chave para que eu possa referenciar de maneira única, uma chave chamada de chave primária. Por exemplo, se eu tiver em cada nó a representação lá dos dados de uma pessoa, eu poderia usar o CPF como sendo a chave. Se eu tenho de um estudante numa universidade, normalmente eu associo a um estudante universitário, eu associo um número chamado número de matrícula, número de registro acadêmico, e aí esse campo, essa informação, ela é única, não, ou seja, não existem 2 estudantes que tenham uma mesma matrícula, portanto é uma chave primária, e eu poderia guardá-la junto com esses outros dados, né, como nome, telefone, idade e várias outras informações. E aí eu preciso de 2 ponteiros. Um ponteiro para apontar para o filho da esquerda daquele nó, já que a árvore é binária, então eu vou ter um filho à esquerda, e um ponteiro para apontar para o filho da direita. Então eu vou precisar de 2 campos especiais que sejam do tipo ponteiro. Então aqui está uma representação gráfica, né, do nó, mostrando que ele tem o dado, tem o filho à esquerda, o filho à direita, e
Então, essa estrutura, vamos nos lembrar lá, quando nós estudamos normalmente introdução à programação, nós aprendemos uma estrutura de dados chamada registro. O registro ele permite que você aglomere numa única estrutura, num único ente, dados de tipos diferentes. É por isso que nós falamos que o registro é uma estrutura de dados heterogênea, porque ela permite que eu aglomere um conjunto de dados em que cada um dos seus campos, aí eles são chamados de campos, cada um dos seus campos pode ter tipos diferentes. É exatamente esse caso que eu estarei fazendo aqui ao criar um nó, falando que ele tem dados vários, então é um registro, com um campo normalmente especial chamado chave primária, e tem mais dois campos adicionais, o campo de ponteiro para o filho à esquerda e filho à direita. Como esse campo que aponta para o filho à esquerda e filho à direita não são campos que representam dados reais, né? A gente chama isso de metadado, né? Então, esses campos são usados para guardar dados que são artificialmente colocados ali para poder ajudar na estruturação dos dados reais, dos dados realmente originários, dos dados fundamentais que eu preciso naquela estrutura. Então, nós teremos isso aqui. Beleza. Então, novamente mostrando um exemplo, eu peguei aqui o diagrama de uma árvore que tem diversos nós, A, B, C, D, E e assim por diante, e peguei, como se eu fosse possível, gerei uma fotografia, uma imagem, né, de como aquela árvore estará representada usando essa implementação por encadeamento. Então eu peguei a raiz da árvore, e a raiz da árvore tem dois nós filhos, um à esquerda B e um à direita C. Aí veja que eu representei o retângulo lá com o rótulo A, que seria a chave primária daquele nó, e coloquei uma seta, que é o ponteiro, indicando um apontamento para o outro nó, que é o filho à esquerda, que é o B, e mais um apontamento no filho à direita, que é o C. E assim eu fiz para cada um dos nós, mostrando aqui como é que seria a estrutura dessa árvore representada por esse encadeamento. É claro que todos esses elementos aqui estarão na memória principal. Né? Árvores são uma estrutura primária, ou seja, uma estrutura que vai residir na memória RAM, na memória principal, na memória primária do sistema computacional. Né? Então, aqui eu teria exatamente essa representação. Né? E aí eu vou ter um ponteiro apontando para os nós filhos. Muitas vezes nós queremos fazer percursos na árvore, como nós vimos lá, existem vários percursos possíveis. Numa outra videoaula nós falamos de 3 deles, né? O percurso em pré-ordem, o percurso em ordem, que é o central, e o percurso em pós-ordem. Mas e se eu quiser, estando num nó da árvore, se eu quiser ter acesso ao nó pai? Veja que o nó pai, eu não tenho um ponteiro para ele. Eu tenho sempre de um nó para os seus filhos, mas quando eu estou num nó, eu não tenho um ponteiro para o pai daquele nó. Mas eu poderia inserir essa informação sem problema nenhum. Eu posso querer fazer com que cada nó tenha mais uma informação adicional, que seria um ponteiro apontando para o pai daquele nó. Todos os nós da árvore terão esse ponteiro, exceto a raiz, porque a raiz não tem um pai, ou seja, ela é exatamente o nó pai de todos os nós da árvore, né? Então, nesse caso, eu poderia falar, olha, se eu olhar para o nó pai de um nó e eu tiver lá o ponteiro nulo ou null, né, também chamado às vezes de ponteiro nil,
eu vou saber que aquele nó é a raiz, porque é o nó que não tem pai. Então eu poderia inserir esse quarto campo aí e passar a ter essa informação. Isso, quando nós formos fazer os algoritmos de caminhamento, de percurso, de processamento da representação de uma árvore binária por meio dos seus algoritmos, isso vai facilitar bastante a elaboração dos algoritmos. Então é aconselhável que você crie esse ponteiro. Isso a gente chama de ponteiros de amarração, né? Esses ponteiros de amarração, eles me ajudam a fazer certas operações na árvore. Então eu posso falar que essa árvore é uma árvore binária amarrada nesse sentido, de que eu construí, coloquei, adicionei ponteiros adicionais para que eu tenha facilidade de implementar operações. E, claro, também me dê eficiência ao realizá-las, né? Então, aqui também, de novo, não vai ser tema dos nossos slides, apesar de aparecer aqui como exemplos, isso vai fazer parte da nossa atividade prática da disciplina. Mas aqui nos slides estão refletindo exatamente um conjunto deles, mostrando essa possibilidade de você criar diversas operações. Aqui, por exemplo, inserir um nó, né, apagar um nó da árvore, fazer um caminhamento em ordem, pré-ordem, copiar a árvore e assim por diante. Então, esses próximos slides aqui serão tema exatamente de uma atividade prática que nós vamos fazer no contexto da disciplina. E aí você vai exatamente fazer essa implementação. Da mesma maneira que nós falamos em relação à implementação usando a representação por vetor, nós temos que falar da representação usando encadeamento, que ela tem vantagens, né? Por exemplo, não é necessário saber a profundidade da árvore a priori, já que eu tenho uma estrutura dinâmica, ela não desperdiça memória, né? Então ela tem essa vantagem, mesmo para árvores não balanceadas. As operações de inserção, remoção e outras são eficientes, né? E é extremamente útil quando o conjunto de dados que você vai armazenar na árvore é um conjunto extremamente dinâmico, né? Ou seja, ele tem uma variação de tamanho no transcorrer do tempo que ocorre com frequência. Então essa é uma vantagem. Uma desvantagem em relação aos vetores, é óbvia, é que você não tem acesso direto aos nós. Lá você tinha porque o nó estava num vetor, então você conseguia acessar de maneira indexada. Aqui não, para chegar a um certo nó, você tem que usar algoritmos de percurso a partir da raiz, né? E normalmente, quando você compara com o vetor, a quantidade de memória necessária ela é maior, porque além de armazenar os próprios dados necessários, nós vimos, você tem que armazenar um ponteiro à esquerda, um ponteiro à direita, um ponteiro para o pai. Isso é um overhead resultante desse armazenamento de metadados, né? Isso aí é realmente uma desvantagem, mas que